Olá pessoal, sou Patrícia Cardoso, sou advogada no Brasil e em Portugal e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu não vou trazer para vocês nenhum assunto técnico, teórico, e sim um assunto pessoal. O que é que me fez vir para Portugal? A minha experiência pessoal, desde quando começou até a minha chegada aqui. Porque muitas vezes as pessoas chegam, me perguntam, têm uma certa curiosidade. Então eu resolvi fazer esse vídeo como um bate-papo, uma conversa mesmo. Eu estou no sofá da minha casa, muito à vontade, de perna cruzada. Eu estava trabalhando, mas eu decidi entregar esse conteúdo mais pessoal, mais aconchegante aqui com vocês, na iluminação da minha casa. Para falar sobre esse assunto. Por que Portugal? O que é que me trouxe aqui? Então, fica nesse vídeo, porque querendo ou não, eu ainda assim, falando de mim, ainda trago muita informação. Ah, e não reparem, tá? A Jade e a Safira ficam andando por aqui, por sinal a Safira tá aqui do lado, que é a minha cadelinha. Não estranhe se ela ficar andando aqui junto comigo, tá bem? Como começou Portugal? Foi em 2014, quando eu casei com o Alberto. Nós casamos e decidimos viajar para a Europa para passar nossa lua de mel. E foi aí que Portugal estava num dos destinos. Nós conhecemos, eu acredito que num total de 9 países, e Portugal foi o último. Nele nós ficamos um pouco mais, no país, ficamos um pouco mais, né, do que nos outros, que normalmente passamos 1, 2, 3 dias e seguimos viagem. Portugal nós ficamos quase uma semana. E foi nesse momento que começou a nascer um relacionamento com o país. Nós passeamos muito, claro, fizemos o turismo como ele tem que ser feito. Mas ficou aquele sentimento. Se um dia nós tivéssemos que morar em um país fora, seria Portugal. E isso ficou em consenso entre eu e ele. E o tempo foi passando, né? Depois vieram os gêmeos, a Tereza e o Joaquim. E tem uma história, né? O nome deles. Por que Tereza e Joaquim? Claro que isso também está ligado a Portugal. Nós estávamos pensando nos nomes, como seria. Já desde o início nós já sabíamos que queríamos nomes tradicionais. Isso daí, antes de qualquer coisa, eu e ele, nós já tínhamos esse acordo. Então pronto, mas qual seria o nome? Vai, decisão, papo vai, papo vem, e definimos. Bora colocar um nome bem português? Vá que um dia nós calharmos de morar em Portugal. Então vamos, então homenageamos os nossos ascendentes, no caso foi o bisavô dele, que eu também tenho na família, Joaquim, e a minha sogra, só que a minha sogra é Terezinha de Jesus, ninguém deixou eu colocar Terezinha de Jesus, então ficou Tereza Cardoso Albuquerque e Joaquim Cardoso Albuquerque. Todos nós temos algum ascendente lá no passado. E calhou de colocarmos esses nomes como forma já de uma certa adaptação, né, futura, que ainda era um sentimento muito subconsciente, estava no nosso subconsciente, no nosso íntimo. Ainda não tínhamos nada concreto com Portugal. Era mais um desejo depois da lua de mel, sabe aquele sonho distante? Foi o que aconteceu. Então, Tereza e Joaquim, o nome das minhas crianças, são como se diz? Tem um vínculo, né? Tem um significado já lá atrás com a nossa imigração. Estávamos com os bebês, estava tudo bem, a vida seguia, meu marido trabalhando. Eu parei por 3 anos a minha vida profissional. Eu sou farmacêutica, minha primeira formação. E logo que eu me formei em Direito, eu tive os gêmeos. E o meu marido, nós fizemos um acordo entre nós e eu fiquei cuidando das crianças por aquele período. Não me arrependo, foi maravilhoso, não perdi nenhum momento com eles. Foi uma fase,
vamos dizer, todos nós temos fases e aquela minha fase de mãe integral foi muito boa. E certa vez, um grande amigo nosso encontrou com meu marido numa loja de construção, essas coisas que homem se encontra, né? E lá ele disse, pô, tô indo embora. Aí o Beto, meu marido, o Alberto, pra onde, cara? Eles são médicos. Ah, tô indo embora pra Portugal. Como assim? Tô indo embora. Aí virou aquela conversa de boteco quase ali no meio da loja. E foi aí que começou a despertar. Esse nosso amigo tem a nacionalidade, ele, a esposa, tudo bem, mas ele abriu os olhos da possibilidade de visto. Por quê? Não ia adiantar nós correr atrás de ascendente para tirar a nacionalidade, porque, querendo ou não, todo brasileiro tem uma raiz portuguesa, se não for italiano, é português, tem alguma, o seu ancestral misturado com os nativos de lá, isso daí é inquestionável, mas é muito longo e a lei da nacionalidade muda muito, enfim, não ia dar certo. E foi que nós conhecemos as possibilidades de vistos. E o visto D7 foi o que calhava, o que se adequava à nossa situação. E aí pronto, mas será que dá? Parecia algo tão impossível, tão difícil. E 2020, deixa eu pensar, 2019, nós viemos passar quase um mês na região de Braga, ficamos lá, voltamos a encontrar esse nosso amigo e aquele sentimento cada vez ficou mais forte. As crianças já estavam conosco e aquela liberdade, estar nos parques, o clima, tudo isso contribuiu. E pronto, batemos o martelo. Nós tínhamos condições de fazer o visto D7, porque mesmo o meu marido, ele sendo médico, ele é investidor e nós já tínhamos alguns imóveis que nos possibilitavam de viver de renda passiva, que é o caso do visto D7. Então, o principal do visto, meu marido, eu e as crianças somos acompanhamento familiar. Na época, eu ainda não estava inscrita na ordem. Já sabia dessa possibilidade, mas ainda não tinha ido atrás. Porque eu ainda estava naquela fase, né, de estar muito próximo das crianças, só cuidando da minha casa e da minha família, tá? Então, não estava tão a par da situação de imigração. Mas logo em seguida veio a pandemia, né? 2020, a pandemia bateu aí na porta e bagunçou a vida de todo mundo. Todo mundo deve ter tido os seus problemas, perdas familiares. Então foi um momento que o mundo ficou desestruturado, né? Os planos passaram a ser adiados. Foi aquela situação catastrófica que todo mundo recorda, que não faz nem tanto tempo. E aí, a gente teve que esperar. Foi melhor assim. E nós tivemos que aguardar. Meu marido entrou na linha de frente, o Alberto, e eu em casa, né, na situação. E teve uma reviravolta, teve uma virada de chave, né, como nós normalmente falamos por aí. Aí, pandemia acabou, o mundo aos poucos foi voltando à sua normalidade, as coisas foram retomando, e voltamos a conversar. Nós temos um ambiente familiar muito bem estruturado e numa das nossas conversas voltou o assunto Portugal. E aí, nós vamos? Vamos. Desde então, isso passou a ser o meu, não sonho, mas o meu objetivo maior. Eu já estava advogando no Brasil, isso em 2022. Voltei finalzinho de 2020, 2021, quando a pandemia já estava um pouco mais, digamos, controlada, né? Já tínhamos as vacinas, nós já conseguíamos voltar aos poucos à nossa rotina. Foi aí que eu comecei a advogar no Brasil. Fazia
a parte de direito médico, né? Eu tenho pós-graduação e sou especialista no Brasil em responsabilidade civil e principalmente voltada para a medicina, que calha do meu marido ser médico e eu também ser farmacêutica na minha primeira graduação. Mas isso é só uma questão de informação mesmo. E voltou-se a conversar sobre o tema. Então, eu comecei a verificar a possibilidade de me inscrever na Ordem dos Advogados em Portugal. E foi assim que eu fiz. Fui atrás, conheci muita gente, contratei um colega advogado que morava em Lisboa na época, me inscrevi por procuração, porque na época existia um acordo de reciprocidade entre as ordens de Portugal e do Brasil. Então eu fiz tranquilamente por procuração. Fiz a inscrição em 2023, se eu não estou enganada, saiu a minha ordem em maio. E a partir de então, eu comecei a estudar fervorosamente o ordenamento jurídico português. Imigração era o meu alvo principal. Primeiro, se eu queria fazer a minha imigração, né, e da minha família, eu tinha que estar muito bem preparada. Não queria contratar ninguém, eu queria fazer. E assim eu fiz. Estudei bastante, fiz muito curso, muita mentoria e foram nessas mentorias que eu conheci hoje meus grandes amigos que hoje fazem parte do meu círculo social aqui em Portugal. Não estão muito deles em Leiria, alguns estão no Entroncamento, no Porto, em Lisboa e sucessivamente. Eu tenho grandes amigos que estão espalhados aí por Portugal e que fizeram parte desse início quando eu estava a estudar e fazer as mentorias aqui em Portugal, né, de forma virtual. Então, foi assim em 2023, eu estudei muito, diminuí muito o meu fluxo de atendimento dos processos no Brasil, certo? Eu tinha uma parceira que eu trabalhava com ela, nós trabalhávamos juntas, né, em parte da parte processual, certo? Nós tínhamos vários trabalhos e aos poucos eu fui diminuindo, fui mostrando para ela que eu tinha um objetivo e falava. Muita gente até depois veio falar para mim que não acreditava que nós vínhamos, porque como nós sonhávamos e falávamos, eu não tenho problema em falar. Eu falo. Sabe por quê? Quando eu falo, reforça a minha vontade de ir atrás e de cumprir aquilo que eu falei. Então, mas eu sempre me estruturo de uma forma bem segura para poder correr atrás e conseguir realizar, claro, quando é possível. Então, em 2023, já fazendo os cursos, retornamos a Portugal. Dessa vez fomos fazer algumas viagens em outras cidades que não conhecíamos e batemos o martelo. Então, 2024 vai ser o ano que nós vamos imigrar. Eu já estava fazendo já alguns trabalhos pontuais para Portugal, mesmo estando no Brasil, eu já fazia alguns trabalhos pontuais, mesmo estando no Brasil, eu já fazia algumas prestações de serviços para o ordenamento jurídico português. Eu já estava inscrita, então eu já poderia exercer essa habilidade profissional. Então, vamos. Eu organizei todo o nosso visto, eu fiz o visto, fiz a imigração da Jade e da Safira, da Jade e da Safira, que são as minhas cadelinhas, que eu falo, até brinco, me deu mais trabalho do que a nossa imigração, é bem mais rígido, mas deu tudo certo. Eu cronometrei e foi de uma forma muito tranquila a nossa imigração. Mas eu queria pontuar uma coisa que não foi fácil, principalmente para o meu marido, para o Alberto. Foi, querendo ou não, deixar a profissão. Ele, mais de 20 anos de formado, ter que se preparar para fazer um reconhecimento de diploma em Portugal. E eu quero deixar registrado aqui a minha sincera admiração por ele. Eu imagino o quanto foi difícil fazer todo esse trajeto, mas ele é uma pessoa muito resignada, uma pessoa que eu admiro e que eu me miro e me espelho, porque eu digo que
ele deu certo, né? A gente até brinca, mas não vamos entrar no mérito com relação a isso. Enfim, ele veio, aceitou, viemos para cá. Pronto. Mas por quê? Porque todo esse movimento, sendo que tínhamos uma vida muito bem estruturada no Brasil, eu já exercia a minha advocacia, ele muito bem financeiramente no Brasil. Tem um motivo especial? Não tem um único motivo. Existem vários motivos. Sim, vários. Claro, eu sempre falo que imigrar é por nós, é por mim, é por ele, mas também pelos nossos filhos, porque é um bem maior. E você quer os seus filhos em lugar seguro. Você quer, no caso, que seu filho cresça num ambiente seguro, num ambiente tranquilo. E foi isso que nós viemos buscar. Qualidade de vida, coisas simples. Pegar uma comida que está na geladeira, estender uma toalha no chão, ir para um parque e aproveitar uma tarde linda, ver os filhos brincando no parque. Isso sim nos motivou. Então, várias vezes nós sentávamos de frente a frente e falávamos sobre isso. O que nos fez tomar uma decisão tão importante, que iria mudar todo o nosso contexto familiar, nosso interno e dos nossos parentes ao redor. Se vocês forem parar para pensar, não muda só o seu contexto familiar, e sim das outras pessoas que também te amam. E então foi sim uma decisão muito difícil, uma decisão que mexia não só com o nosso emocional, mas com o nosso financeiro, mas que tinha um objetivo maior, que era sim qualidade de vida. Mas como nós conversamos, qualidade de vida é algo muito subjetivo. O que pode ser para mim, pode não ser para você da mesma forma. Então eu estou contando aqui a minha experiência pessoal, que é minha, que serviu para mim, mas como uma forma só de depoimento, mas quero influenciar para o bem, mas que cada situação é muito particular. Então tem que ver todo um contexto familiar. No meu caso fez muito sentido e ainda tem feito. É mesmo para deixar isso muito claro nesse vídeo, que esse é um depoimento da minha vida de uma forma bem particular. Estou abrindo para vocês, um livro aberto, o que me fez vir para cá, como é que foi, claro, de uma forma muito resumida, mas basicamente foi isso. Então eu queria contar para vocês como é que nós chegamos aqui. Leiria é uma outra história, eu acho que senão esse vídeo vai ficar muito extenso, não é a minha intenção. Por que eu escolhi Leiria, por que eu vim parar aqui, que é uma cidade que eu amo de paixão, que eu gosto muito. Mas isso pode conversar um outro dia em algum outro vídeo que eu posso trazer aqui para vocês, mostrar um pouco a cidade também, eu acho interessante. Eu era uma pessoa que adorava ver vídeos no YouTube de tour na cidade. Eu conheci, por exemplo, Viana do Castelo, ainda não fui presencialmente, mas desejo ir o quanto antes, fazer um passeio, porque uma certa vez eu vi um vídeo no qual uma senhora andava pelas ruas de Viana do Castelo e eu achei lindíssimo. Então são vídeos às vezes muito agradáveis de se fazer e de se ver. Então, gente, só para fazer o encerramento, eu espero que tenham gostado. E antes que eu esqueça, atualmente eu trabalho com imigração, é o que eu faço. Eu fiz da minha família e tenho feito de vários outros clientes, tenho mostrado essa experiência e eu sempre mostro que a imigração ela é um planejamento. A imigração ela não pode ser feita de qualquer forma, não é só um visto e uma passagem, existe toda uma estrutura por trás da imigração. Depois, quando nós chegamos aqui, veio a necessidade, no meu caso, de me especializar numa outra área, que foi aí que eu iniciei a área fiscal. Então, atualmente, eu trabalho com imigração, faço assessoria da parte fiscal, porque não basta só você conseguir seu título de residência e tá bom.
Então você também tem que ficar atento à situação fiscal. Como é que fica? No meu caso, do meu marido, que nós temos investimentos no Brasil. Temos investimento em bolsa de valor, temos imóveis, como é que fica? Então tudo isso tem que ser pensado, planejado e organizado para se evitar, sim, você pagar impostos desnecessários. Então, eu espero que tenham gostado. Esse foi um relato, como eu falei anteriormente, pessoal. Se quiserem também saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês, tá bem? Beijinhos, tchau, tchau. Não esquece de me seguir e comentar.